Gente querida da comunidade Paz e Bem, estamos aqui hoje nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2024, no programa Paisagens de número 42. Eu escolhi como tema para a reflexão de hoje o reencantamento do cuidador. E por que razão? Primeiro, porque eu tive a alegria, o prazer de orientar uma aluna muito querida, Carolina Duarte, Carol, sobre o tema do cuidado, um tema que é muito caro a mim, também muito marcado por todas as pesquisas que o Leonardo Boff fez sobre o tema do cuidado, também em razão da minha aproximação ao pensamento de Heidegger, que tem no tema do cuidado um mote fundamental da sua reflexão no Ser e Tempo. E também em razão de eu ter dado durante muito tempo assessorias ao núcleo NATS da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o tema do cuidado na saúde. Eu me encanto com o tema do cuidado e com o tema do cuidado na saúde em particular. Foram muitas conferências, cursos que eu dei para a área da saúde e artigos que eu publiquei. Um muito importante num livro organizado por um professor da Paraíba, muito amigo, sobre o tema da espiritualidade e saúde. Vamos então ao tema, o reencantamento do cuidador. A espiritualidade, digo sempre, tem a ver com qualidades do espírito humano. É o que fala com muita ênfase Dalai Lama no seu livro Espiritualidade para o Novo Milênio. Por isso que a espiritualidade se diferencia da religião. E você pode ter espiritualidade sem ter religião. Porque a espiritualidade ela aciona qualidades do espírito. É o que também diz com muito acerto André Comte-Sponville no seu livro O Espírito do Ateísmo. Nem sempre estamos atentos a tais qualidades do espírito, porque essas qualidades são muitas vezes ofuscadas pela irradiação de contravalores associados ao mundo do trabalho capitalista ou à racionalidade do mercado. Porém, cresce cada vez mais uma sensibilidade nova que envolve um processo de humanização. E a saúde é um campo propício para o exercício de valores solidários e alternativos. Eu tenho um amigo na saúde coletiva, professor no Rio, chamado Júlio Alberto von Gunn, que eu tenho algum tempo que eu não vejo, mas que sempre me familiarizei muito e sintonizei muito com sua reflexão. Ele fala dos seres sanitários, todos aqueles profissionais que atuam na área da saúde, sejam clínicos, enfermeiros, sanitaristas e cuidadores, que se defrontam com um desafio novo de ser poético no exercício profissional. Essa não é uma tarefa fácil, pois fatores adversos estão em jogo, contrariando essa possibilidade. Por exemplo, os longos e entediantes períodos do trabalho rotineiro, somado aos baixos salários ou à carência de condições materiais para a realização
de uma digna atuação. Apesar de tudo, é possível tecer novos laços e encontrar caminhos de realização interior. É o que fala o Júlio Alberto. Sobretudo em projetos que envolvem as comunidades, as redes de apoio, os trabalhadores em equipe. Aí é possível ver brilhar a poesia. E aqui eu cito o Júlio, num dos artigos que ele escreveu sobre o tema. Abre aspas. Quanta beleza e quanto brilho, quanta boniteza. Quão bom é sentir o seu olhar entusiasmado, a música da voz querendo transmudar o mundo. Aqui ele está referindo-se aos profissionais de saúde no trabalho comunitário. Continua ele. Cada ato de cuidado se transforma em criação. Cada contato, conversa ou diálogo permite ir às profundezas da alegria, da construção compartilhada de conhecimentos, de emoções e de ternuras. O olhar poético, diz Júlio, como percepção e como via de conhecimento, realiza a alquimia interior e a alquimia do diálogo. Em abraço amoroso, andamos nos construindo, criando comunidade, coletivo, grupo. É o trabalho, fecha aspas, é o trabalho de reencantamento do cuidador. Um trabalho que é dos mais essenciais no tempo atual, recuperando essa dimensão de poesia, de disponibilização para a riqueza do canto das coisas. Não há muito segredo para isso, apenas reforçar esse estado de atenção, o cultivo da ternura, da delicadeza, da gentileza, da cortesia. São pequenos gestos realizados no cotidiano que sinalizam essa riqueza de um mundo interior. Como sinalizou também Leonardo Boff, são banalidades que traduzem um alcance maior do que a mais preciosa joia. Assim como uma estrela não brilha sem uma atmosfera ao seu redor, da mesma forma o amor não vive e sobrevive sem uma aura de afeto, de enternecimento e de cuidado. É o que diz Leonardo Boff. Nesse meu trabalho relacionado à saúde e na minha experiência pessoal com a saúde como paciente, um dos exemplos mais bonitos eu encontrei no livro do filósofo Erich Emanuel Schmidt, em seu romance que está presente na Trilogia do Invisível, o volume que aborda o tema Oscar e a Senhora Rosa, que também depois saiu como filme na França. Esse livro foi publicado originalmente na França em 2002 e depois ganhou uma tradução brasileira em 2003 e a gente não encontra nem no sebo para conseguir comprar. Um livro precioso que valeria a pena ser reeditado. O livro trata de um menino de 10 anos chamado Oscar, que tinha acabado de passar por um transplante de medula óssea, em razão de uma leucemia, mas que a operação tinha fracassado. Depois do ocorrido, do fracasso da operação, do fracasso do transplante, ele reflete que sua vida no hospital sofre uma mudança, ele deixa de agradar no hospital. Como o seu caso não tem mais solução, médicos, residentes, enfermeiros
e até os faxineiros perdem o encanto, diz ele. Falta entusiasmo na equipe que o acompanha, em particular no médico responsável pelo transplante, o Dr. Dusseldorf, para o qual Oscar significa uma decepção, já que não rende mais nenhuma operação. Oscar diz que o pensamento do médico é contagiante, contagia-se em todos os membros da equipe, em todos os outros. Como se a derrota do transplante visibilizasse para todos uma decepção. E Oscar argumenta que ele contribuiu para tudo dar certo. Oscar diz que ele fez tudo para dar certo o transplante. Diz ele, abre aspas, empenhei-me de verdade na operação. Fui bem comportado, deixei que me fizessem dormir, senti dor sem berrar, tomei todos os remédios, fecha aspas, e reflete, abre aspas, o meu transplante foi uma decepção por aqui. Agora, os médicos parecem perdidos, não sabem mais o que propor, chegam a dar pena. Mas é claro, diz Oscar, médicos são inesgotáveis, cheios de ideias de operações para fazer nas pessoas. E você não rende mais nenhuma. Só resta o trabalho paliativo. Nesse momento difícil no hospital, quando tudo parece ruir, eis que aparece ali uma voluntária, a Dona Rosa. Alguém que entra ali no hospital, que entra na vida do Oscar e que volta a encantar a vida desse menino desenganado. Entra na sua vida com histórias que reencantam o seu mundo. Tudo ali expresso de forma maravilhosa no livro do filósofo francês. Dona Rosa sugere ao Oscar, e se você escrevesse cartas a Deus? E Oscar responde, para quê eu escreveria cartas a Deus? E Dona Rosa responde, para você sentir menos sozinho. E aí segue o ritmo da história no livro, simples, mas profundamente comovente. Para dar significado aos últimos 10 dias de vida de Oscar no hospital, Dona Rosa sugere uma história, com base numa lenda de sua terra. Ela diz a ele, abre aspas, a partir de hoje, Oscar, cada dia seu conta por 10 anos. Com a face iluminada, dá um beijo em Oscar e sai. A partir daí, dessa presença, a vida de Oscar ganha um novo sentido. E ele escreve as cartas para Deus. E é bonito que no filme francês, ele escreve as cartas e coloca em balões, e os balões vão para o céu, levando as cartas. Muito emocionante o filme. Nessa lenda de Dona Rosa, ela
significava o seguinte, e ela diz para o menino aqui, abre aspas, a partir de hoje, cada dia seu conta por 10 anos. E numa das cartas de Oscar para Deus, Oscar diz, Deus, hoje de manhã nasci e nem me dei conta direito desse fato. Tudo ficou mais claro por volta do meio-dia, quando eu tinha 5 anos. Ganhei em matéria de consciência, mas não foi para receber boas notícias. Agora à noite, tenho 10 anos. É a idade da razão. Aproveito para pedir uma coisa. Quando você, Deus, for me anunciar algo como hoje, ao meio-dia, nos meus 5 anos, tente ser menos brutal. Obrigado. E a carta vai. Oscar chegou finalmente aos 100 anos. Assinala em carta a Deus que tentou explicar aos pais. Tentou explicar aos pais, abre aspas, que a vida é um presente estranho. No início, superestimamos este presente. Imaginamos ter ganhado a vida eterna. Depois subestimamos. Achamos uma porcaria, curto demais. Até seríamos capazes de jogá-lo fora. Enfim, nos damos conta de que não era um presente, mas um empréstimo. Então procuramos merecê-lo. Aos 100 anos, sei do que estou falando. Quanto mais envelhecemos, mais devemos mostrar gosto para apreciar a vida. O refinamento deve ser crescente. Aos 110 anos, a carta dirigida a Deus era bem mais curta. Dizia apenas, Oscar, abre aspas, 110 anos é muita coisa. Acho que estou começando a morrer. Bom, a última carta não foi de Oscar, que tinha morrido numa manhã sem querer incomodar ninguém. Querendo evitar o desgaste da dor ou da brutalidade, preferiu celebrar o adeus sozinho. Na verdade, diz Dona Rosa, era ele quem zelava por todos. As palavras finais de Dona Rosa são de agradecimento por ter encontrado esse menino em seu caminho. Portanto, a última carta não foi de Oscar, mas foi de Dona Rosa. E aqui eu cito um trecho da carta, abre aspas. Oscar ocupou um quarto no meu coração e não tenho como tirá-lo de lá. Preciso segurar as lágrimas até hoje à noite. Não quero comparar o meu sofrimento à dor insuportável dos pais dele. Obrigado por ter posto Oscar no meu caminho. Graças a ele, fui engraçada, inventei lendas, até parecia entender de luta livre. Graças a ele ri, descobri a alegria. Oscar ajudou-se a acreditar em você, ajudou-me a acreditar em você. Estou lotada de amor. Oscar foi generoso, tem um estoque para o resto dos anos. Nos 3 últimos dias de vida, Oscar tinha colocado um aviso em sua mesinha de cabeceira. Só Deus tem o direito de me acordar. Outras Donas Rosas existem, espalhadas por esse mundo afora, reencantando a vida de tantos meninos e também adultos que passam por experiências de limite e dor. Eu mesmo, Faustino, encontrei
donas rosas pelo meu caminho durante momentos difíceis da minha vida, entre elas um médico maravilhoso, Ângelo Atala, e toda a sua equipe. Isso poderia também reverberar nos médicos, essas donas rosas que reencantam as vidas, reverberar nos médicos, nos residentes, nos enfermeiros, nos profissionais que se dedicam a tão importante causa, mas que poderiam adornar o seu conhecimento com essa fundamental experiência espiritual interior. Com isso, termino essa reflexão de hoje com esse tema tão lindo do reencantamento dos curadores. Agradeço a todas e todos que estão me assistindo ou que vão me assistir, já que o programa fica gravado no YouTube, e agradeço em particular ao Felipe pelo todo o seu apoio, carinho, cuidado na elaboração dessas reflexões. Meu abraço, paz e bem, muita luz e alegria na vida de todos vocês.